Bom dia de novo. Bom dia. Então, a gente vai falar hoje sobre mudança, tá? Mudança. Ser melhor, lar melhor. Todos concordam comigo que se estamos aqui, nessa manhã de domingo, é porque a gente quer algo diferente na nossa vida? Sim ou não? Sim. Começamos bem. Quando a gente começa discordando, dá ruim. Então, todos concordamos. Aí a pergunta é, a gente sabe o que a gente veio buscar aqui? Tá claro para todo mundo? Tá? Tá bom. Então a gente vai pensar um pouquinho se está realmente claro, tá? Porque se a gente não tiver clareza do que a gente precisa para mudar a nossa vida, a gente não muda realmente, tá bom? Então isso é muito importante. Esse é o primeiro passo para qualquer processo de mudança. Seja profissional, seja familiar, seja de relacionamento, não importa. A gente precisa saber o que a gente quer, tá bom? E aí uma pergunta que eu tenho para vocês. Deus é justo? Sim ou não? Sim. Certeza? Sim. Absoluta? Sim. Partindo da premissa que Deus é justo, concordam que se todo mundo pedir para ganhar na Mega Sena, ou ele dá para todo mundo, ou ele não dá para ninguém. Porque Deus não pode privilegiar um frente ao outro, concorda? Deus ama todos iguais. Imagina se todas as preces, eu quero que meu time ganhe. Se todas as preces de torcedores fossem atendidas, ia ser uma bagunça, né? Resumiu perfeitamente, ia ser uma bagunça. Então, por que isso é importante? Porque às vezes a gente pede algumas coisas para Deus, só que entra em conflito com outras. Então, de repente, poxa vida, vamos pegar um exemplo clássico, né? Uma briga de marido e mulher. Aí a mulher fala, Deus, eu quero que o meu marido melhore. Aí o marido, Deus, eu quero que minha esposa melhore. Não vai dar certo, né? E aí, por que isso é importante? Porque às vezes a gente confunde. O que eu peço ou o que eu venho buscar, eu confundo o que eu quero. Mas, na verdade, a gente tem que entender o que eu preciso. Que são duas coisas totalmente diferentes. Totalmente diferentes. E a gente, muito comumente, faz essa confusão do que eu quero para o que eu preciso. Tá? E aí, a gente precisa refletir um pouquinho sobre esses pedidos, né? A gente está pedindo o que a gente quer ou a gente está pedindo o que a gente precisa? Essa é a reflexão que a gente precisa fazer, tá bom? Então vamos pegar, para ficar uma coisa prática, né? Para a gente não ficar muito filosofando, vamos dizer que estamos passando por um momento difícil no lar, né? Então tem uma briga generalizada no lar. O que a gente quer? Paz, sossego. Mas é isso que a gente precisa? Não. A gente precisa condições para alcançar a paz. Então eu estou numa briga, eu preciso de paciência para não perder a cabeça e piorar a situação. Eu preciso de tolerância para de repente compreender o outro. Eu preciso de força para não cometer uma loucura. É ou não é? Então, olha como é diferente o que eu quero do que eu preciso, tá? Um outro exemplo aqui. Então, digamos que a gente está passando por um problema de doença, uma doença grave. O que eu quero? A saúde, tudo bem? Agora, o que eu preciso para alcançar a saúde? Fazer as coisas certas. Eu preciso de consciência para poder fazer as coisas certas. Eu preciso de força para poder seguir em frente, para enfrentar essa doença. Eu preciso de ajuda, muitas vezes, para entender qual é o motivo da doença. De novo, o que eu quero? Saúde. Mas o que eu preciso? Tá dando para entender, pessoal? Um terceiro exemplo. Então, eu quero paz na minha vida. Sossego, né? Sossego. Então, eu quero sossego na minha vida. Mas o que eu preciso para ter sossego na minha vida? Concordam que tem situação que não está no controle da gente? Não adianta eu pedir... Precisa usar a cabeça. Precisa usar a cabeça. Então, o que eu preciso para enfrentar aquela situação?
para que se transforme numa situação mais tranquila? É isso que a gente tem que refletir. Tudo bem? E aí, nesse processo de, muitas vezes, a gente, poxa vida, eu me direciono às minhas orações, às minhas preces, ou eu venho aqui na casa espírita, ou numa igreja, né, católica, evangélica, não importa, né? Nesse processo de descobrir o que eu quero, o que eu preciso, muitas vezes a gente tem que tomar cuidado, porque a gente entra no terreno do vitimismo. Deus, eu quero que o meu marido seja uma pessoa melhor. Eu quero que o meu chefe me entenda mais. Eu quero que as pessoas me reconheçam. Então a gente precisa tomar cuidado, que às vezes a gente faz uns pedidos, pegando a situação e jogando a responsabilidade como se fosse do outro. Do outro. E aí a gente culpa os outros, né? Tem que olhar a situação de uma forma diferente. Porque vocês falaram Deus é justo, certo? Se Deus é justo, tenha o seguinte, nós estamos exatamente no lugar e com as condições que a gente merece. E a palavra é essa, por mais que doa, a gente está nas condições e no lugar que a gente merece, que a gente conseguiu. Deus é justo, não é? Então a nossa situação é a que a gente merece? Por mais que não seja boa. E não estou falando que tem que se conformar, não. Olha lá, hein? Mas a gente tem que ter essa clareza. Porque se a gente não tiver essa clareza, a gente corre o risco de começar a transferir responsabilidade, culpar o outro, esperar que as coisas se resolvam sozinhas. Isso daí é um perigo. Né? E aí, pessoal, eu sei que vocês vieram no domingo, a cama de vocês devia estar maravilhosa, quentinha, né? Vocês olharam o céu nublado. Mas eu tenho uma notícia meio triste para vocês. Se a gente não fizer nada, nada vai mudar. Se ninguém fizer nada, a situação vai persistir do jeito que ela está. Depende de quem? Depende de nós resolver uma situação toda? Às vezes não. Mas depende de nós, pelo menos, ter condições de enfrentar a situação de um outro olhar. Ok? Porque realmente tem situação que não depende de nós. E a gente também tem que entender isso, né? As mulheres, né? Muitas mulheres aqui, ó, o mundo dominado pelas mulheres. Mães, às vezes, querem resolver o problema do mundo. E não dá. Né? Não dá. Então a gente também tem que ter ciência até onde vai o nosso poder, a nossa responsabilidade. Que isso é importante também. Ok? Quem aqui já se sentiu em determinado momento que parece que as coisas não dão certo? Não, pera aí, gente. Calma. Toda hora. Que a vida parece que gira em círculo, né? Mas não se resolve. Estou há 40 anos nesse problema, estou há 50 anos, não vejo saída. E parece que a gente fica no círculo vicioso. Não sai. Vocês já pararam para pensar o porquê disso? Será que a gente, de repente, não está sabendo encontrar qual que é o caminho do que a gente precisa realmente? Será que a gente realmente sabe o que a gente precisa mudar para mudar aquela situação específica? Ou será que a gente não está com a resposta certa na mão? E sem essa resposta, o que acontece? Nada. Tá? Então, pessoal, a pergunta certa que a gente tem que se fazer, seja lá qual situação for, o que eu preciso fazer mudar em mim para que a situação mude? O que eu preciso fazer em mim? O que eu preciso mudar em mim para que aquela situação mude? Essa é a pergunta que a gente tem que se fazer. E ela tem que ser direta. Todo mundo quietinho, aquele silêncio perturbador. Né? Resposta vem? Tem que refletir, né? E às vezes não é fácil achar essa resposta, concordam?
Não, às vezes não é fácil. Às vezes a gente está envolto nos problemas, nas preocupações, às vezes a gente se vê sem saída, às vezes a situação tomou um vulto tão grande que a gente não consegue nem raciocinar direito, né? A gente se vê sem saída. Falou certinho, é isso. Então, nesse momento, a gente também precisa o quê? De ajuda. Né? Quais ajudas a gente tem para, de repente, ajudar a encontrar saídas para situações? Então, terapia é uma? É uma. Né? Eu vou expondo meus problemas e, à medida que eu vou colocando para fora, eu vou acalmando o meu coração, a pessoa vai ajudando, né? Com as técnicas, né, psicológicas, terapêuticas, a pessoa vai ajudando eu a refletir para que eu possa ter clareza de qual caminho seguir. Analisar o assunto. Analisar o assunto. Qual outra saída eu tenho? Esquentar a cabeça. Ah, calma aí. O que mais que pode me ajudar nesse processo de achar o que eu preciso? Prece, legal. Tem um antes que eu acho que é mais importante, que é o quê? É o outro. Presta atenção. Às vezes a gente se acha bonzinho, né? Mas às vezes todo mundo ao nosso redor não acha tudo aquilo. Então, onde está o reflexo das nossas atitudes, das nossas ações, dos nossos pensamentos? Acaba se refletindo nos outros que vivem conosco, principalmente no nosso lar. Então, o outro também, poxa vida, o que você acha de mim? O que eu posso melhorar? Qual que é a sua opinião sobre mim? O que vem do outro, às vezes, a gente precisa ouvir. Às vezes não, a gente precisa ouvir. Né? A gente pode até refletir e tirar alguns exageros, mas o outro nos dá a todo momento respostas que a gente precisa. Só que aí entra o danado do orgulho, o que faz? E aí a gente se fecha e aquele processo continua só isolado dentro da gente. Então o outro é uma boa ferramenta, né, para a gente poder se observar, né? Fazer umas correções, perfeito, né? E aí tem lá a prece também, é um processo, né, de se escutar, né? Você estava comentando um pouquinho atrás. Se escutar, fazer prece, fazer oração, fazer reflexão. Que acalma. Que mais? A gente tem o curso da Escola de Aprendiz do Evangelho aqui na casa, que inclusive vai se iniciar um novo agora terça-feira. Por que é legal? Quando eu estou em grupo, eu ouço o problema do outro e eu me identifico um pedacinho ali. O outro vai falar um outro problema que eu me identifico um pedacinho ali. Então, em grupo, às vezes, quando a gente começa a dividir as experiências, fala, poxa vida, está todo mundo no mesmo barco e está todo mundo se ajudando para resolver. Então, às vezes, resolver em grupo aquela situação se torna mais fácil também. A gente acha motivação no outro, o exemplo do outro faz eu crescer, me dá uma visão diferente dos problemas. Não tinha pensado nisso. Poxa vida, a forma com que você reagiu, eu não tinha pensado, mas eu vou tentar fazer diferente. É ou não é? Que mais? Uma orientação, né? Eu busco uma orientação. Então, quando eu estou fazendo a prece, o que eu quero? Na prática, né? Eu quero que venha uma orientação. Poxa vida, Deus, que caminho eu sigo? Mentores espirituais, o que eu preciso fazer, não é? É diferente da gente falar, resolve para mim. Orientação. Dá uma orientação. Só que aí, de novo, a gente tem que estar com o coração limpo. Porque às vezes vem uma orientação que vem no fígado. Assim, pá! E se a gente não estiver pronto, às vezes a gente fecha os ouvidos. A gente não aceita. E aí aquela oportunidade vai embora. Né? Então, realmente. Estão vendo como é importante saber o que eu preciso? Por que é importante? Porque senão a gente vai perder tempo. E aí a gente vai vendo que as coisas ficam em círculo, girando, e a gente não vê resultado nas coisas e aquilo vai desanimando. Só porque às vezes a gente não sabe o ponto exato que a gente precisa agir. Tá bom? Dá para fazer, não dá? Vamos lá. E aí, uma vez que a gente achou, eu sei que eu preciso trabalhar o meu orgulho, eu sei que eu preciso ser uma pessoa mais tolerante, eu sei que eu preciso saber lidar com o outro.
Aí a gente entra no processo de mudança em si. Aí sim, a gente está pronto para dar o primeiro passo para a mudança, ok? Mudar é fácil? Não é fácil, mas não é impossível, né? Por quê? Mudança, na verdade, ele é um processo. Ele não é uma decisão, decidi mudar, mudei. Não. Ele é um processo. E nesse processo tem algumas fases que a gente precisa ter ciência. Primeiro passo é saber para onde a gente quer ir. Se a gente não souber para onde a gente quer ir, qualquer lugar tá bom. Se eu descer Antônio de Barros lá e souber que eu quero chegar no centro de São Paulo, eu vou entrar à esquerda e vou chegar. Agora, se eu não souber para onde eu quero ir, eu posso entrar à direita e parar lá na Arena do Corinthians. Vai, tá bom? Não sei. Vai. Né? Vai, tá bom. Ok. Né? Hoje tem jogo, fica para assistir o jogo, mas não resolve meu problema. É uma fuga, né? Mas tudo bem. Então, eu tenho que saber para onde ir para saber qual direção eu tenho que tomar. Ok? Feito isso, aí a gente entra no segundo passo da mudança. Que esse daqui é um complicadíssimo. Que a gente precisa desagradar. Desagradar. E qual que é a primeira pessoa que a gente tem que desagradar? Nossa. Nós mesmos. Ué. Nós mesmos. E é uma batalha complicadíssima, né? Fisicamente, né, o nosso corpo tende a salvar energia, né? Então, ao decorrer da evolução humana aí, a gente foi moldado para quê? Para que a gente tenha energia para que no momento que precise fugir ou correr, a gente consiga. Uma estratégia de sobrevivência. Então, fisicamente, a gente já tem que lutar contra esse instinto que é nosso, né? Psicologicamente, a gente tem a tendência a acomodar, né? Então, às vezes, quando a gente precisa fazer alguma mudança, às vezes a gente tem medo, às vezes a gente tem preguiça, às vezes a gente não quer, às vezes a gente está preocupado com o que o outro vai pensar, e aí a gente tende a não fazer. Então, a gente tem que batalhar psicologicamente também para vencer essa barreira, né? Vamos dar um exemplo clássico do regime? Né? Eu começo segunda, começo em janeiro. Complicado. Então a gente vem num ritmo que o nosso corpo tem aquele ritmo do relógio biológico dele que a gente precisa quebrar. Psicologicamente eu tenho que abrir mão daquilo que eu gosto. Então é complicado. Então a primeira coisa que a gente precisa fazer não é, né, senhor? É complicado. A primeira coisa que a gente precisa fazer é desagradar a gente. A gente precisa nos incomodar. Só aí já é um processo trabalhoso. Trabalhoso, né? Depois que a gente venceu a nossa barreira, aí a gente parte para a barreira externa. Então, quando a gente começa a mudar, as pessoas ao redor também vão ser impactadas com a minha mudança, concordam? Poxa vida, mas o seu Rafael, depois que foi no centro, começou a ficar chato. Não sai mais com a gente, não toma mais a cervejinha do fim de semana, né? Tá chato. Tá sempre. E aí a gente começa a incomodar. Poxa vida, aquela pessoa nunca me falou não, agora ela falou não. E se a gente não está pronto para, né, para esse processo de, poxa vida, eu vou ser julgado. Vou mesmo. Mas é consequência da minha escolha. E aí eu tenho que segurar aquela barra, concordam? E seguir em frente. Desagradei. Aí a gente tem a próxima fase, que é o quê? Que é o esforço. E aí o esforço, qual que é o objetivo dele? Criar hábito. Então a gente tinha um hábito, por exemplo, alimentar, aí a gente tem que se esforçar para adquirir um novo hábito. E como que a gente adquire esse novo hábito? Repetição. Repetição. Simples. É um treino, né? Treino. Né? No começo, né, quem fez academia, começou alguma atividade física, no começo é difícil você manter aquele ritmo. Então, na primeira semana, no primeiro mês de academia é sofrido. No segundo mês, diminui um pouco. No terceiro, melhorou um pouquinho mais. No quarto, e assim por diante. Virou hábito. A partir do momento que virou hábito, venci aquela barreira. Mas eu preciso manter aquele ritmo. Constância. Ok?
Tá fazendo sentido ou a gente está viajando muito? Sim, não, tá bom. Tá ótimo, eu ouvi um tá ótimo, uma voz grossa assim. Você que era mentor, tá ótimo. Liga o microfone. Qual que é o próximo passo? Esse daqui também é complicado. Que é ter a manutenção disso. Por quê? Eu corro o risco, depois que eu virei hábito, dele entrar num buraco negro chamado rotina. O que é rotina? Aquela coisa que eu faço sempre. Né? E a rotina, geralmente, é aquela coisa que, assim, né, entra num buraco negro cheio de outras coisas que são rotinas, que às vezes eu posso escolher abrir mão de uma ou de outra. Ah, é rotina, então hoje eu vou deixar de comer lá saudável e vou fazer outra coisa. Vou na churrascaria. Então começa a ter uma competição de rotina. E a rotina é perigosa. Né? Que a rotina é como se ele começasse um processo de caída. Então aquele esforço que... A análise que você tem que ver. Se você está desviando, vale a pena? Exatamente, né? E aí a gente tem que se observar muito. Porque quando a gente vê que começa a perder a motivação, se a gente não tomar uma atitude rápida, o que acontece? A gente perde tudo aquilo que a gente fez. Né? Quantas pessoas, né? O exemplo do regime é ótimo. Começaram o regime, atingiram a meta e depois voltaram tudo de novo. Né? Por quê? Porque não conseguiu manter aquilo. Né? E chega um determinado momento, tudo na vida é ciclo. Tudo na vida é ciclo. Chega um determinado momento que aquele ciclo vai se encerrar. O que eu tenho que fazer depois? Eu tenho que me desafiar por algo maior. Vai ter uma hora que aquilo não vai me servir mais. E aí eu tenho que escolher um outro objetivo. Uma nova meta. Né? Temos né? Corre, quantos quilômetros você está correndo hoje? Tá pouco, tá 15, 20. Tá, né? Mas começou com 5. Consegui. Vou para 10. Consegui. Vou para 15. Consegui. Se ele não se desafiasse, se ele corresse todo dia 5 quilômetros, chega uma hora que falar, perdeu a graça. Perdeu a graça. Não sinto mais motivado, não sinto desafio. Nesse caso é determinar uma meta. Né? Atingiu aquela meta? Fazer que nem a Dilma. Dobra a meta. Dobra a meta. Mas aí você corta, tá, filho? Então a gente tem que se desafiar. Atingiu aquele objetivo? Traça um novo. Vai para frente. A vida é mudança. A cabeça tem que estar sempre pensando. A vida é mudança. Se a gente não muda, a gente estaciona e a vida segue. Só quer dormir. Só quer dormir, né? Tudo bem? Então, primeiro passo, saber para onde eu quero ir. Segundo passo, desagradar. Terceiro, se esforçar. Quarto, manter. Quinto, se desafiar. Né? Então é um processo que ele é cíclico, tá? Para tudo na vida. Segue a mesma lógica, tá bom? E aí, pessoal, voltando, a gente deu toda essa volta para chegar aqui. Qual que é o alcance da minha mudança ao meu redor? Vocês já pararam para pensar nisso? Qual que é o alcance da minha mudança para o meu redor? Primeiro, quando eu consigo passar por essas fases, eu me sinto melhor. Por quê? Poxa vida, eu tinha uma meta, eu consegui atingir aquela meta, eu sou capaz. E aquilo começa a me motivar. Poxa vida, se eu conseguir 5 quilômetros correr, eu vou tentar 10. E aí quando eu conseguir 10, eu vou ficar feliz pra caramba e vou mais. Poxa, se eu fazia, indo para a parte psicológica, se eu era uma pessoa muito fofoqueira, consegui reduzir muito, então o pessoal riu, não sei porquê, né? Reduzir a minha fofoca, reduzir mais, poxa, hoje em dia, raramente. Então, a gente só vai conseguir fazer esse exercício de avaliação quando a gente está com atenção naquilo que a gente faz, que é o que o Rafael estava comentando. Quando a nossa mente está ligada. Porque se a gente deixar a vida nos levar, vida leva eu. Para onde? Ninguém sabe. Né? Então a gente tem que tomar as rédeas da nossa vida aqui. Ó. Aqui. Ó. O que eu estou fazendo? Estou atingindo o que eu planejei? Não estou. Estou corrigindo aqueles erros, né, que me incomodam? Não.
Falhei de novo? Vou reiniciar? Vou reiniciar, não tem problema. Mas vou reiniciar. E por aí vai. Tá? Mas aí tem um problema que geralmente a gente tem que lidar nesse processo de mudança, que é o seguinte: a gente se amarra muito nas outras pessoas, né? Normal, natural, somos seres sociais. Só que às vezes a gente deixa de fazer algo porque a gente espera que o outro faça. E aí começa uma batalha nossa contra nós mesmos, né? E aí tem algumas frases, por exemplo, né? O outro tem que fazer a parte dele. Mas não depende só de mim. E a gente vai pensar isso, né? E dependendo da situação, mais do que outro, né? Por exemplo, de relacionamento, a gente pensa muito isso, né? Mas o que a gente tem que pensar, às vezes o outro precisa de um exemplo. Às vezes o outro precisa de uma motivação. Às vezes o outro é mais descrente nele do que a gente em nós. E quando ele perceber que nós estamos fazendo a nossa parte, ele, poxa vida, se ela consegue, eu consigo também. Criança é um barato, né? Criança repete tudo que a gente faz. E espiritualmente, o que a gente é? Crianças também. Então, a partir do momento que um toma uma atitude para mudar, o outro está vendo. Pode fingir que não está. Né? Homem é uma beleza para isso, né? A gente esconde o que a gente está sentindo, o que a gente pensa, mas a gente está só de olho. Então, toda mudança está sendo vista. E às vezes o que o outro precisa é de uma motivação. É de um empurrãozinho. Vocês já empurraram um carro que está parado? É horrível. Agora, começa a empurrar o carro. Quando ele ganha ritmo, ele fica leve. Ele vai ficando leve, vai ficando leve. Então, às vezes, a gente precisa desse empurrãozinho inicial. E aí depois as coisas vão indo sozinhas, tá? Uma próxima frase que a gente vai pensar muito, que talvez vocês tenham pensado aqui, tá? Sou médium, estou vendo, várias dúvidas aqui. Eu não consigo. Talvez a gente pense, poxa vida, eu não consigo. Eu estou com um problema que eu não consigo. E aí eu volto a fazer uma pergunta que eu fiz aqui 2 vezes. Deus é justo? Sim ou não? Preciso perguntar de novo? Se Deus é justo, Ele ia dar um problema que eu não sou capaz de resolver? Mas às vezes, por que a gente chega a essa conclusão que a gente não consegue? Que a gente confunde eu não consigo com eu não sei como. Que são 2 coisas totalmente diferentes. Às vezes a gente não sabe como fazer. Ok. Mas isso não quer dizer que a gente não é capaz de fazer. É diferente. E a gente tem que prestar atenção muito quando vem esses pensamentos na nossa cabeça, tá? Outra frase. Será que vale a pena? Em determinado momento a gente vai... mas em determinado momento a gente vai se fazer essa pergunta. Poxa, vale a pena? Vale a pena a gente se esforçar num país onde tá essa situação? Vale a pena eu fazer a minha parte num lar onde ninguém está nem aí? Vale a pena eu lutar sendo que, sei lá, o destino quer que sofra assim? Será que vale a pena? Imagina, vamos pegar a situação do relacionamento, né? Então tem um casal que está com problema de relacionamento, né? E uma pessoa decide tomar atitude e buscar uma melhora dela. E ela vai, ela se esforça, e a outra pessoa não fez a parte dela. Valeu a pena? Por quê? Não estava no momento dela. E outra, se ele não fez a parte dele, eu me melhorei. Porque a mudança que a gente faz, que a gente precisa refletir também, não é para o outro. A mudança que a gente faz é para a gente. É para o próprio bem, é para a própria evolução. A mudança que a gente está fazendo, se não der resultado nenhum ali naquele círculo, mas a gente plantou coisas lá para frente. E a gente vai colher isso. Se isso vai causar uma... Vamos dizer, então a outra pessoa, eu tentei, fiz minha parte, fiz tudo que pude, a outra pessoa não fez, a gente separou. Pode acontecer, não tem problema.
Quer dizer, você tem, né? Mas assim, mas você fez a sua parte. Você se tornou uma pessoa melhor por causa daquilo. Agora, se você não tivesse tomado atitude nenhuma, os dois iam estar lá juntos. Então, toda mudança vale a pena. Porque, de certa forma, todos nós crescemos quando a gente consegue fazer essa mudança. Tudo bem? Metade está chorando, não sei, não estou entendendo, Lenin. Refletindo, né? É um assunto importante, né? Porque todos nós aqui, a gente concordou no começo, todos nós estamos em busca de algo aqui, de alguma mudança em nossa vida. A gente é muito imediatista. Olha que frase filosófica maravilhosa, né? A próxima você assume no meu lugar. Ela falou certinho. A gente é muito imediatista, só que, de novo, mudança é um processo. Ou seja, é algo que tem início e não tem fim. Não tem fim. Porque quando eu vencer esse desafio, o que vai vir de novo? Outro desafio. Isso é ruim? Não. É porque a gente está crescendo. A gente está numa crescente. Tudo bem? E aí tem uma pessoa que é o exemplo da mudança. É o exemplo nosso para falar, poxa vida, essa é a pessoa que representa a mudança para a gente. Quem que é? Jesus. Jesus é o exemplo vivo da mudança para a gente, né? Tivemos vários exemplos como Paulo, Chico, né? Mas ele se baseia em quem? Jesus. E aí, vamos pegar a história de Jesus. Jesus sabia o que queria? Sabia. Ele tinha clareza do que ele precisava fazer e do que ele queria fazer. Ele não tinha dúvida nenhuma. Jesus desagradou? Nossa! Jesus desagradou demais. Né? Por quê? Porque ele foi de encontro direto a algumas reflexões, a algumas formas de vida que tinha na época. Então Jesus foi direto, foi contra ali. Então ele desagradou muito. Né? Jesus se esforçou? Se esforçou. E ele se esforçou não só por ele, que não precisava, mas ele se esforçou para todos aqueles que queriam também essa mudança. Então, aqueles que queriam essa mudança junto com ele, o que ele fez? Começou a rebanhar. Então, quantas pessoas alcançaram o seu milagre? Por quê? Por causa do esforço de Jesus. Né? E aí, Jesus manteve o trabalho dele até o final, né? Lá na cruz ele ainda deu mais uma lição, né? Então ele manteve até o final. Tá. E aí qual que é a última etapa? Ele ainda se desafiou. Qual foi o desafio de Jesus? O desafio de Jesus foi o seguinte: eu cumpri a minha missão aqui na terra, mas eu quero estar lá em cima ajudando cada um que quer se tornar melhor. Cada um que quer seguir o caminho que eu segui. Cada um que quer acreditar naquilo que eu acredito. Que eu acreditei. Que eu passei. Então, ele não precisava disso. Mas ele cumpriu e ele ainda foi além. Ele falou, pai, eu quero ajudar todos os seus filhos, meus irmãos, nessa tarefa. Porque ele sabe o quão difícil ela é. Né? Isso é um alento pra gente. Saber que a gente não está sozinho. Que apesar, né, da gente falar, da gente refletir, às vezes o nosso sentimento aqui dentro é um sentimento de dor, né? De, poxa vida, pô, Fabinho, é legal o que você está falando, mas dentro de mim não está ainda muito bem. Eu ainda não estou sentindo essa confiança toda, né? Mas olha a frase que foi deixada, né? Vinde a mim, todos os que estão cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então ele está lá, ó, igual no Rio de Janeiro, com os braços abertos, só esperando a gente ir. Só esperando a gente pedir ajuda dele. Esperando a gente ir de encontro a ele. Para que a gente possa aliviar esse nosso coração e a partir daí conseguir resultados melhores, a nossa mudança que a gente quer buscar. Tá bom? E aí eu tenho um convite para vocês, que é a gente fazer um exercício de ir de encontro a ele, nesse momento, né? E aí tem uma música, né, que é aquela do Regis Danese, Faz um Milagre em Mim.
Essa música é um pedido de ajuda. É um pedido de socorro, se a gente for parar para pensar, né? É alguém que está sofrendo, que está se dirigindo ao mestre e pedindo para que ajude a fazer um milagre aonde? Em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com as minhas estruturas, sara todas as feridas. Como Zaqueu, Quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver. Olhar para parou. Pessoal, não tô sentindo. Sentimento. Vamos lá? Sentimento. Eu começo como Zaqueu, vocês emendam, hein? Como Zaqueu. quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, da tua paz, da tua te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior, faz um milagre em mim. Como Zaqueu. Quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, da tua paz, da cura te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, e me ensina a ter santidade, quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior, faz um milagre em mim. Entra na minha casa, Entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior, faz um milagre em mim. eu acho que chegou lá. Muito bom, pessoal. Muito bom. Que a gente possa todo dia fazer esse exercício de refletir sobre o que a gente quer, sobre o que a gente precisa, mas nunca deixar de fazer esse exercício. Para que a gente tenha essa conexão, tá? Que a gente consiga essas energias que a gente tanto precisa para vencer os nossos problemas e dificuldades. Tá bom? Beijo para todo mundo. Ótima semana, gente!